Você já imaginou que a pessoa que salvaria sua vida chegaria descalça, com as roupas rasgadas e sem ter dormido naquela noite? Um homem com centenas de milhões na conta bancária estava sentado em uma praça, chorando em silêncio, convencido de que não tinha mais nada pelo que viver. E foi precisamente uma jovem que dormia na rua quem estendeu a mão para ele. Se você ficar até o final desta história, entenderá por que o dinheiro nunca foi e jamais será sinônimo de felicidade. E se você já sentiu que o mundo passou por cima de você sem te ver, esta história é para você. Antes de começar, se você é uma daquelas pessoas que acreditam que a bondade ainda existe neste mundo, inscreva-se agora mesmo neste canal. Ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias e me diga nos comentários de qual país você está assistindo isso, porque esta história chega aos corações em cada canto do mundo de língua portuguesa. Alexandre tinha 40 anos. De fora, parecia o homem mais sortudo do planeta, dono de várias empresas de sucesso, com propriedades nos melhores bairros da cidade, carros importados na garagem de uma casa enorme que mais parecia um museu do que um lar. Se você perguntasse a qualquer um de seus sócios ou funcionários como era Alexandre, todos diziam o mesmo: bem-sucedido, imponente, inatingível. Mas ninguém sabia o que acontecia por trás daquelas paredes de vidro de seu escritório. Ninguém sabia que Alexandre passava meses sem conseguir dormir bem, que se levantava todas as manhãs com um cansaço tão profundo que nem o café mais forte conseguia combater, que as vitórias financeiras haviam perdido todo o sabor, que os sorrisos das pessoas ao seu redor lhe pareciam todos falsos, calculados, interesseiros, que vivia rodeado de luxo, e ainda assim se sentia o homem mais miserável e vazio do universo. A depressão chegou sem avisar. Assim chega sempre. Não bate à porta, não manda mensagem, simplesmente vai entrando aos poucos como a água que se infiltra pelas rachaduras de uma parede e quando você se dá conta, já está até o pescoço. Naquela tarde em particular, o peso no peito de Alexandre tornou-se insuportável. Precisava sair daquele escritório onde todos o chamavam de chefe com uma reverência que ele já não suportava. Precisava respirar um ar que não cheirasse a dinheiro, a negócios, a obrigações sem sentido. Saiu sem dizer nada a ninguém, caminhou pelas ruas sem rumo, com seu terno escuro feito sob medida e seus sapatos que valiam o que muitas famílias ganham em um mês. Por dentro, era apenas um homem assustado que não entendia por que a vida lhe sabia tão amarga. Chegou a uma praça antiga, daquelas que ainda tem árvores grandes e bancos de madeira descascada. O barulho dos carros ficou um pouco mais distante. Os pássaros tentavam abafar aquele som com seus cantos. Alexandre escolheu um banco ao fundo, o mais afastado, e sentou-se. Escondeu o rosto entre as mãos. As lágrimas chegaram sem que ele as chamasse. Chorava sem entender muito bem por quê. Tinha tudo o que a sociedade diz que você precisa para ser feliz. E ainda assim, sua alma gritava de fome de algo que ele não sabia como nomear. Foi então que uma sombra suave cobriu a luz do sol. Alexandre sentiu uma presença perto, mas não teve forças para levantar a cabeça imediatamente. O ar ao redor mudou levemente, e então ouviu uma voz suave, simples, que partiu o silêncio de seu coração como um raio de luz parte a escuridão. Com licença, senhor. O senhor está bem? Precisa de ajuda? Alexandre levantou os olhos devagar, piscando para limpar as lágrimas que lhe toldavam a vista. A luz do sol levou um segundo para lhe revelar a figura que estava parada diante dele. Era uma jovem mulher, devia ter uns 23 anos. Usava um vestido que, em outro tempo, talvez tivesse sido bonito, mas que o tempo e a rua haviam deixado rasgado e desgastado. Os pés descalços sobre as pedras da praça, o cabelo preso de qualquer maneira. Mas o rosto, aquele rosto carregava uma expressão de uma pureza que Alexandre não via há muito tempo. Olhos que não julgavam seu terno caro nem o relógio brilhante em seu pulso. Olhos que simplesmente viam um ser humano sofrendo. Alexandre perdeu a voz por um instante. Olhou para aquela jovem que vivia na rua, que não tinha absolutamente nada, que passava frio, fome e necessidades que ele nem podia imaginar. E era ela quem estava oferecendo a mão a ele. Um sentimento enorme e inexplicável bateu em seu peito. Como era possível? Como podia ele, com tudo o que tinha, estar afundado em tamanha escuridão, enquanto alguém que havia perdido tudo,
encontrava ainda a generosidade de parar para perguntar se ele estava bem. Aquele pensamento foi como uma sacudida elétrica em sua mente adormecida. Meus queridos amigos e amigas que estão me ouvindo agora, a vida tem dessas coisas que não se explicam com palavras. Às vezes, o resgate não chega de onde a gente espera, chega das mãos mais calejadas e humildes. Se você já sentiu o peso de uma tristeza que não consegue explicar a ninguém, ou se um gesto inesperado de bondade mudou seu dia, inscreva-se neste canal. Dê um like neste vídeo para que esta história chegue a mais corações e me conte nos comentários de qual cidade ou de qual país você nos acompanha hoje. Alexandre limpou o rosto com o lenço de linho que levava no bolso. Tentou compor a postura, mas a doçura no olhar daquela jovem quebrou qualquer máscara de orgulho que ainda lhe restasse. "Estou bem, muito obrigada", respondeu com a voz ainda trêmula. Foi apenas um momento de fraqueza. A jovem sorriu com uma compreensão que não precisava de palavras e deu um pequeno passo para trás, respeitando seu espaço. Mas antes de se afastar, disse algo que ficaria gravado na mente de Alexandre para sempre. "Não precisamos ser fortes o tempo todo, Senhor. As lágrimas limpam a poeira do coração." Aquelas palavras tão simples o atingiram direto no centro do peito. Alexandre a olhou novamente. Notou que ela tremia levemente pela brisa fria da tarde. O vestido rasgado não era abrigo suficiente. "Qual o seu nome?", perguntou ele, sentindo um interesse genuíno nascer em meio à sua apatia. "Meu nome é Valéria", respondeu ela, cruzando os braços para tentar se aquecer. "Eu moro por aqui perto, junto à igreja velha do bairro." Alexandre engoliu em seco. A palavra moro tomou um peso trágico dito daquela maneira. A rua era o teto daquela jovem tão cheia de luz. "Você comeu alguma coisa hoje, Valéria?", perguntou ele, percebendo que já era quase meio da tarde. Ela baixou os olhos por um instante e negou com a cabeça devagar. Não havia reclamação nem vitimismo naquele gesto. Apenas a aceitação tranquila de uma realidade dura que ela enfrentava a cada dia. E algo em Alexandre despertou, uma urgência que levava meses sem sentir. Queria fazer algo por ela, não por caridade vazia, mas por uma gratidão profunda, porque aquela jovem, sem saber, o havia tirado do fundo do poço de sua própria mente. "Venha comigo", disse ele, levantando-se do banco. "Conheço um lugar aqui perto que serve uma comida maravilhosa, e eu adoraria ter sua companhia." Valéria olhou seus próprios pés descalços e, em seguida, as roupas elegantes de Alexandre. Recuou um pequeno passo, sentindo-se deslocada. "Eu não posso entrar em lugares elegantes com o senhor, senhor. As pessoas vão me olhar mal. Podem pensar que estou incomodando." A dor no peito de Alexandre mudou de forma. Já não era sua própria dor, era a dor do mundo inteiro concentrada naquela exclusão injusta. Sorriu com ternura e negou com a cabeça. "Eu não quero ir a lugar nenhum elegante, Valéria. Quero ir a um lugar onde possamos conversar em paz. Você me faria essa honra?" A sinceridade nos olhos de Alexandre convenceu a jovem e, assim, começaram a caminhar juntos pelas ruas de paralelepípedos. O contraste entre os dois era impactante para qualquer um que os visse passar. Ele, o dono do mundo com seu terno escuro e impecável. Ela, uma sobrevivente invisível da cidade com seu vestido rasgado e sem sapatos. Mas para Alexandre, aquela caminhada era o primeiro passo para fora da escuridão. Encontraram uma pequena cafeteria de esquina, simples e acolhedora. O cheiro de café recém-feito e de pão quente preenchia a rua. Alexandre abriu a porta para que Valéria entrasse primeiro. O dono do balcão olhou a garota com desconfiança, mas a presença imponente de Alexandre cortou qualquer comentário pela raiz. Sentaram-se em uma mesa afastada, junto a uma janela que dava para o movimento da rua. Alexandre pediu quase tudo o que havia no cardápio: sanduíches, sucos, sobremesas, empadas quentes. Valéria abriu os olhos quando a comida começou a encher a pequena mesa. "Eu não vou conseguir comer tudo isso", disse ela com um sorriso tímido despontando nos lábios. "Coma o que quiser", respondeu Alexandre suavemente. "O que sobrar, a gente embrulha para você levar para depois." Enquanto ela comia com uma fome que partia o coração, Alexandre mal tomava um café preto. Não conseguia tirar os olhos dela. Cada detalhe contava uma história de abandono, mas também de uma força enorme. A depressão de Alexandre sempre fora alimentada pelo isolamento. Vivia rodeado de gente que queria algo dele.
dinheiro, contatos, favores, influência, mas Valéria não queria nada. Encontrou-o quebrado em um banco de praça e ofereceu-lhe consolo. Deu-lhe o que não tinha a um estranho. E isso era a coisa mais grandiosa que alguém lhe dera em anos. Como você foi parar na rua, Valéria? Perguntou ele, com um tom muito cuidadoso, sem querer ferir suas memórias. Ela deixou de mastigar por um instante e olhou pela janela. O brilho em seus olhos diminuiu um pouco. A vida dá muitos tropeços, senhor. Perdi meus pais muito jovem e não me restava ninguém. A família que sobrou não quis se encarregar de uma menina. Fui parar em um abrigo do estado. Quando completei 18 anos, tive que sair. A rua foi o único lugar que me abriu os braços, ainda que com um abraço muito frio. Alexandre sentiu um nó enorme na garganta. Lembrou-se de seus próprios problemas. Uma fusão de empresas que deu errado. Um relacionamento vazio que terminou. O tédio de ter dinheiro demais e muito pouco sentido de vida. Seus problemas pareceram de repente tão pequenos e insignificantes diante da luta diária pela sobrevivência de Valéria. Sentiu vergonha de sua própria fragilidade e, ao mesmo tempo, uma admiração profunda pela coragem daquela jovem. "E como você consegue manter essa doçura no olhar?" perguntou ele com honestidade. "Como não tem raiva do mundo inteiro depois de tudo o que viveu?" Valéria limpou a boca com um guardanapo de papel. Olhou direto em seus olhos com uma sabedoria que sua idade não deveria justificar. "A raiva é um peso muito grande para carregar, senhor. A rua já me cobra um preço muito alto todo dia. Se ainda carrego o ódio, não consigo dar um passo a mais." A simplicidade daquela resposta foi como um farol na escuridão da mente de Alexandre. Ele, que guardava tantos ressentimentos contra pessoas que nem sequer o mereciam, estava aprendendo sobre o perdão com alguém que não tinha nenhum teto para dormir. Aquele encontro não era obra do acaso. Alexandre começou a acreditar nisso com uma certeza que não precisava de explicação. A tarde começou a cair. A luz da cafeteria acendeu-se, criando um ambiente mais quente. Alexandre não queria que aquele momento terminasse. Não queria voltar para sua casa enorme e silenciosa. Olhou as mãos de Valéria, marcadas pelo tempo e pela falta de cuidado, e sentiu um desejo avassalador de proteger aquela mulher, de dar-lhe tudo o que a vida lhe havia roubado de maneira tão injusta. Sabia que não podia simplesmente oferecer dinheiro. Aquela mulher tinha uma dignidade que não se comprava com notas. Tinha que ser delicado, tinha que construir uma ponte de confiança entre dois mundos tão distantes. "Valéria", disse ele com a voz firme, mas cheia de carinho, "não quero que você durma na rua esta noite. O ar está esfriando muito e espera-se chuva forte para o amanhecer." Ela sorriu com uma resignação tranquila. "Já aguentei muitas chuvas, senhor. Conheço um beiral perto dos Correios que não molha quase nada." A imagem daquela jovem encolhida no chão frio sob uma tempestade apertou o peito de Alexandre. Não ia permitir que isso acontecesse, não enquanto tivesse recursos suficientes para abrigar uma cidade inteira. "Por favor", Alexandre quase sussurrou, "deixe-me pagar um hotel seguro para que você passe a noite. É o mínimo que posso fazer depois do que você me deu hoje." Valéria o olhou com surpresa. Não estava acostumada a receber amabilidade sem segundas intenções. A rua havia ensinado a desconfiar das promessas bonitas, mas os olhos de Alexandre eram sinceros. Havia neles uma gratidão profunda que ela não podia ignorar. Hesitou um momento. Aceitar a ajuda de um estranho era arriscado, mas havia algo na voz de Alexandre que lhe transmitia uma paz que não sentia há muito tempo. Assentiu com a cabeça lentamente, em silêncio. Foi um movimento pequeno, mas para Alexandre foi uma vitória enorme sobre a desconfiança que a vida lhe havia imposto a ela. A chuva começou a cair fora da cafeteria, batendo no vidro da janela com força. Alexandre pagou a conta com generosidade e tirou o guarda-chuva grande que sempre levava na maleta. Segurou-o de forma que Valéria ficasse completamente protegida da água pesada. O ombro esquerdo dele começou a molhar, mas não se importou em absoluto. Caminharam 2 quadras até encontrarem um hotel familiar, limpo e acolhedor, na esquina de uma rua tranquila. Não era um lugar de 5 estrelas. Alexandre o escolheu assim propositalmente. Sabia que muito luxo podia assustar a jovem tímida. Entraram no saguão
e o chão de mármore refletiu a imagem dos dois avançando. A recepcionista, uma senhora de óculos grossos, abriu os olhos ao ver os pés descalços e as roupas simples de Valéria. O contraste com o terno impecável de Alexandre era enorme. Antes que a mulher pudesse dizer algo que pusesse em apuros a jovem, Alexandre se adiantou com uma postura firme e educada. Boa noite. Precisamos do melhor quarto disponível para que esta jovem possa descansar alguns dias com todo o conforto que merece. A recepcionista piscou várias vezes, ajustou os óculos e começou a digitar no computador. A autoridade na voz dele não deixava espaço para perguntas incômodas. Temos um quarto excelente no 3º andar, senhor. Tem aquecimento, chuveiro com água quente abundante e uma cama muito confortável. Alexandre assentiu imediatamente. Entregou seu cartão de crédito corporativo e pagou uma semana inteira adiantado. Também pediu que o serviço de quarto estivesse disponível para qualquer refeição que a jovem quisesse pedir a qualquer hora. Queria que ela tivesse a certeza de que não passaria fome em nenhum momento. Valéria observava tudo aquilo em silêncio absoluto, de olhos muito abertos. Olhava os lustres no teto e os sofás do saguão, como se tivesse entrado em uma cena irreal. A recepcionista entregou o cartão magnético do quarto. Alexandre se virou para Valéria e o estendeu com muito cuidado. Seus dedos roçaram levemente a mão fria e trêmula dela. Aqui tem sua segurança para os próximos dias, disse ele com um sorriso reconfortante. O quarto é só seu. Ninguém vai te incomodar lá dentro. Você pode descansar todo o tempo que precisar. Valéria segurou o cartão como se fosse algo frágil e precioso. Os olhos se encheram de lágrimas que ameaçaram transbordar. Tentou dizer algo, mas a voz ficou presa em um nó na garganta. Meus amigos e amigas, quantas vezes cruzamos o olhar com pessoas invisíveis nas ruas de nossas cidades, sem lhes oferecer nem mesmo um sorriso. Se você acredita no poder transformador da compaixão e gosta de histórias que aquecem a alma, inscreva-se agora mesmo neste canal com todo o carinho. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa especial que tem um coração bondoso, para que esta mensagem de esperança chegue mais longe. Alexandre acompanhou Valéria até a porta do elevador, mas não entrou com ela. Apertou o botão do 3º andar e deu um passo respeitoso para trás. Sabia que o espaço e a privacidade eram os maiores presentes que podia oferecer-lhe naquele momento tão delicado. Descanse bem, Valéria, disse ele suavemente, enquanto as portas metálicas começavam a se fechar. Amanhã de manhã venho te visitar para tomarmos um café juntos, se você achar bom. Ela apenas sorriu em resposta, e uma lágrima pesada rolou por sua bochecha enquanto as portas se fechavam com um clique. Alexandre ficou sozinho no saguão. Um silêncio profundo o envolveu, mas sua mente estava mais ruidosa do que nunca. Saiu na chuva fina, caminhou até seu carro e sentou-se no banco de couro. O painel brilhava com luzes tecnológicas. O carro cheirava a limpo e a dinheiro, e tudo aquilo lhe pareceu de repente tão vazio, tão frio, tão sem sentido. Enquanto dirigia devagar pelas ruas molhadas da cidade em direção à sua enorme casa no bairro residencial, refletiu sobre as ironias amargas de sua própria trajetória. Havia passado os últimos 12 anos construindo um império financeiro. Havia sacrificado noites de sono, amizades verdadeiras, momentos de alegria simples, tudo em nome do sucesso. Acreditou que o dinheiro seria a armadura perfeita contra qualquer dor do mundo. A depressão lhe mostrou que estava profundamente enganado. A doença invisível havia invadido sua mente, derrubando todas as paredes de ouro que havia construído. O dinheiro não pôde comprar a vontade de levantar da cama, e agora, uma jovem que não tinha onde cair morta, lhe havia devolvido o brilho genuíno aos olhos. Valéria, com seu vestido rasgado e sua alma marcada pela rua, havia lhe ensinado o verdadeiro valor da compaixão humana sem cobrar nada em troca. Havia lhe dado o que não encontrou em consultas médicas caras, o que não encontrou em viagens de luxo, nem em reuniões de negócios. Havia lhe dado presença, autenticidade, humanidade. Ao chegar em casa na madrugada, Alexandre entrou em silêncio na mansão iluminada apenas pelas luzes do sistema de segurança. O som solitário de seus sapatos sobre o chão de mármore importado ressoava de maneira melancólica. Subiu as escadas, tirou o terno encharcado pela chuva fina
Tomou um longo banho com água muito quente, mas a imagem de Valéria no saguão do hotel não o abandonava nem por um instante. Enquanto Alexandre se deitava em sua cama enorme com lençóis de fio egípcio, Valéria vivia do outro lado da cidade uma experiência quase mágica. Abriu a porta grossa do quarto com as mãos tremendo de nervos e de uma ansiedade infantil. O quarto estava em penumbra, iluminado apenas pela luz tênue da rua que se filtrava pelas cortinas. Encontrou o interruptor. A luz revelou um ambiente limpo, perfumado, acolhedor. A cama enorme no centro do quarto parecia uma nuvem branca. Valéria tirou os pés do frio imaginário da calçada e os afundou no tapete macio e limpo que cobria o chão. A sensação de suavidade sob a planta de seus pés a fez fechar os olhos e soltar um longo suspiro de alívio contido. Fechou a porta com a chave e apoiou as costas na madeira. Pela primeira vez em muitos anos, não precisava dormir com um olho aberto. Não precisava esconder suas poucas posses sob o corpo para que não as roubassem. Caminhou até o banheiro e se assustou com seu próprio reflexo no espelho grande. O rosto estava sujo, o cabelo emaranhado, as marcas de cansaço profundas sob os olhos. A vida na rua envelhece o corpo de maneira cruel e rápida. Abriu a torneira e a água morna e limpa tocou seus dedos calosos. Foi uma sensação tão boa que sorriu sozinha diante do espelho embaçado pela emoção. Acendeu o chuveiro e esperou que a água quente corresse livremente. Depois entrou e deixou que o calor percorresse seu corpo por quase 1 hora. Lavou o cabelo 3 vezes com o sabonete do hotel. Esfregou a pele com força, querendo arrancar definitivamente a poeira e a tristeza acumuladas durante meses de abandono. Quando saiu do vapor, envolveu-se em uma toalha branca e fofa que cheirava a amaciante. Nunca havia sentido um tecido tão macio abraçar seu corpo daquela maneira. Encontrou um roupão de felpa perfeitamente dobrado dentro do armário. Era grande para seus ombros, mas a envolvia como um abraço protetor. Sentou-se na beira da cama e olhou o telefone sobre a mesinha de cabeceira. Alexandre lhe havia dito que podia pedir o que quisesse do serviço de quarto. Seu estômago roncou suavemente, mas a vergonha de pedir demais foi mais forte. Já havia recebido naquele dia mais do que acreditava merecer em toda uma vida. Decidiu não pedir nada. Metera-se devagar entre os lençóis e abraçou um dos travesseiros com toda a força que seus braços delgados permitiram. O som da chuva batendo no vidro da janela era agora uma canção de ninar suave e tranquila para ela. Não precisava correr para buscar um papelão seco, nem um beiral vazio. Valéria fechou os olhos e dormiu um sono profundo, seguro e restaurador, que não conhecia desde a infância distante. A manhã chegou com um sol tímido, tentando abrir caminho entre as nuvens cinzentas. Alexandre acordou mais cedo do que o habitual, sentindo uma energia nova e vibrante percorrer seu corpo. A névoa cinza da depressão havia recuado consideravelmente de seu peito. Não pensou nas ações de suas empresas, nem nas reuniões marcadas para aquele dia. A primeira coisa que veio à sua mente foi o rosto sereno de Valéria. Queria vê-la. Queria ter certeza de que ela estava bem e alimentada. Alexandre vestiu roupas mais casuais, uma calça jeans escura e uma camisa de algodão clara. Não queria que Valéria se sentisse intimidada pela diferença social que existia entre os dois mundos deles. Antes de ir ao hotel, parou em uma loja de roupas. Não sabia exatamente seu tamanho, mas lembrava bem sua figura. Comprou 3 vestidos simples, blusas de abrigo confortáveis, calças de tecido macio e 2 pares de sapatos fechados sem salto. Queria que ela tivesse roupas limpas, novas e dignas. Era um gesto simples de cuidado humano, mas o fez com muita cautela, consciente de que o orgulho que a vida na rua forja é frágil e deve ser tratado com respeito. Chegou ao hotel passadas as 9 da manhã, carregando várias sacolas de papel. Subiu ao 3º andar e parou em frente à porta número 312. Chamou com suavidade. Não houve resposta imediata. Chamou novamente, um pouco mais forte. A maçaneta de metal emitiu um som suave, e a porta se abriu apenas uma fresta escura e cautelosa. Os olhos castanhos vivos de Valéria apareceram olhando daquele espaço estreito. Uma mistura de surpresa genuína e alívio evidente desenhou-se em seu rosto. "Bom dia, Valéria", disse Alexandre com um sorriso gentil e sincero. "Espero não ter te acordado cedo demais." Ela abriu a porta um pouco mais.
revelando o roupão branco do hotel que cobria seu corpo delgado, o cabelo longo solto, úmido, cheirando a sabão limpo, o rosto perfeitamente lavado, mostrava uma beleza natural muito marcada que a poeira das ruas já não conseguia esconder. "Bom dia, senhor", respondeu ela com a voz um pouco rouca de sono. "Já estou acordada há um tempo. Na rua, a gente perde o costume de dormir até tarde." Alexandre levantou as sacolas que levava nas mãos e as mostrou com um sorriso animado. "Trouxe algumas coisas para você se trocar de roupa. Não sei muito bem seus gostos. Então escolhi peças simples e confortáveis. Seu vestido de antes precisava de uma aposentadoria urgente e muito merecida." Valéria olhou as sacolas fixamente e os olhos grandes se encheram de lágrimas imediatamente e sem controle. Deu um passo para trás para deixá-lo entrar. A vergonha de aceitar tantos presentes lutava com força contra a gratidão sem limites que sentia no peito. "O senhor não precisava gastar o seu dinheiro comigo", murmurou muito baixo, apertando o cordão do roupão com os nervos nas mãos. A cama quente com lençóis e o banho longo já foram os melhores presentes que recebi nos últimos 10 anos da minha vida. Alexandre colocou a sacola sobre a cama com muito cuidado, virou-se para ela e falou em um tom de voz incrivelmente calmo e seguro. "Valéria, você me deu algo muito mais valioso ontem naquele banco da praça. Você me deu atenção sincera quando eu era invisível para todo mundo. Roupas limpas para você se vestir é o mínimo que posso oferecer em troca dessa sua empatia que me salvou." Ela não encontrou argumentos para rebater aquela verdade dita com tanta emoção. Pegou as sacolas com muito cuidado e foi ao banheiro se trocar em total privacidade. Alexandre esperou, de pé junto à janela, olhando o movimento tranquilo da rua ainda molhada. Quando a porta do banheiro se abriu, Alexandre ficou sem fôlego por um instante. Valéria usava um vestido simples de tecido floral, perfeitamente ajustado ao seu corpo, e sapatos baixos de couro, o cabelo sedoso penteado para trás. O rosto iluminado brilhava com uma pureza indescritível. Não parecia em nada a mesma garota assustada que vivia entre caixas de papelão junto à igreja velha do bairro. Era agora uma mulher de traços lindos e com uma dignidade enorme que transbordava por todos os seus poros. Alexandre sorriu de coração e sentiu uma paz imensa invadir aquele espaço escuro e doloroso que a depressão severa havia deixado marcado em seu peito. "Você está pronta para tomar café da manhã comigo lá embaixo?" perguntou ele animado, estendendo a mão em direção aos dedos delicados dela. Valéria olhou a mão estendida daquele homem que mudou o rumo de seu destino em menos de 24 horas. Aceitou-a com um sorriso tímido que iluminou todo o quarto. Desceram ao restaurante do hotel, onde um farto café da manhã estava servido sobre mesas brancas e limpas. O cheiro de pão recém-assado, frutas frescas e café forte preenchia o ambiente e tornava tudo mais acolhedor. Escolheram uma mesa afastada, e enquanto comiam devagar, saboreando cada garfada, a conversa fluiu de maneira natural, leve e sem ataduras. Alexandre queria saber tudo sobre ela, sobre os sonhos perdidos na infância, sobre as feridas que o tempo não havia conseguido fechar por completo. Ouvia-a com uma atenção quase irreverente e respeitosa. Falaram sobre família, sobre as escolhas difíceis do passado, sobre as perdas que a vida impõe a quase todos em algum momento. Valéria, apesar de sua pouca idade e de sua história tão dolorosa, tinha uma visão do mundo madura e cheia de perdão sincero. A manhã avançou sem que nenhum dos dois notasse a passagem rápida dos minutos. Mas o passado irresoluto e as responsabilidades sempre encontram um jeito de bater a porta quando menos se deseja. O som estridente do telefone de Alexandre quebrou o encanto daquele momento matinal. Olhou a tela com fastio. Era seu advogado principal. Um problema legal urgente na sede de sua empresa principal exigia sua presença e sua assinatura para evitar um desastre financeiro enorme. A vida real estava chamando Alexandre de volta às suas obrigações pesadas. Ele olhou o rosto doce de Valéria com uma expressão de tristeza profunda e de silenciosa desculpa. "Sinto muito, Valéria. Surgiu um problema grave na minha empresa e preciso resolvê-lo pessoalmente esta manhã." Os olhos castanhos de Valéria perderam um pouco daquele brilho recém-recuperado. A palavra ir embora sempre significou abandono definitivo na história de sua vida.
As pessoas que entravam em seu caminho sempre encontravam uma desculpa para se afastar e não voltar. Baixou a cabeça e começou a dobrar o guardanapo de papel sobre a mesa. Entendo perfeitamente, senhor. Pessoas importantes como o senhor sempre têm coisas urgentes a atender. O tom de resignação em sua voz cortou o coração de Alexandre como uma faca afiada. Notou imediatamente que ela estava levantando novamente seus muros de proteção emocional. Acreditava que ele estava inventando uma desculpa educada para se livrar do incômodo que ela representava. Valéria. Alexandre estendeu a mão e segurou os dedos trêmulos de Valéria com firmeza e calor. Olhou direto em seus olhos para transmitir toda a sinceridade possível. Não estou te abandonando aqui. Prometo pela minha vida. Volto antes do anoitecer. Ela piscou várias vezes para afastar as lágrimas silenciosas que ameaçavam rolar por suas bochechas. A promessa soou firme e verdadeira, mas a rua ensina com dureza que as palavras bonitas são apenas fumaça levada pelo vento. Tentou sorrir com compreensão para não mostrar o pânico que crescia dentro dela. Meus amigos e amigas que nos seguem nestas histórias, o medo profundo do abandono é uma cicatriz invisível que dói por dentro. Muitas vezes afastamos quem nos faz bem só por medo de sofrer novamente. Se você entende essa dor calada e estas histórias te chegam à alma, inscreva-se agora mesmo neste canal. Ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias que aquecem o coração. Alexandre se levantou com uma renúncia que deixava seu corpo rígido e pesado. Pagou o café da manhã na recepção e pediu que nada faltasse à sua convidada especial. Caminhou até seu carro com passos rápidos e tensos. O sol da manhã brilhava com força, mas o peito de Alexandre havia esfriado consideravelmente. O trânsito da cidade grande já era caótico e cheio de buzinas. Alexandre dirigiu pelas grandes avenidas, sentindo uma desconexão absoluta com aquele mundo acelerado de negócios e de vaidades. A imagem triste de Valéria dobrando o guardanapo de papel não saía de sua cabeça. Ao chegar ao prédio de vidros espelhados, o ambiente corporativo frio o engoliu sem nenhuma piedade. O ar-condicionado potente do escritório elegante lhe arrepiou os braços debaixo da camisa. Sua secretária correu em sua direção com uma pasta grossa de documentos na mão. A situação é muito crítica, senhor Alexandre. Os advogados dos sócios minoritários ameaçam bloquear os fundos principais das contas conjuntas antes que termine esta manhã. Alexandre assentiu de maneira mecânica e fria. Caminhou pelos corredores enmoquetados como se fosse um fantasma sem propósito. Na sala de reuniões, dezenas de olhares cobiçosos se voltaram para ele. Homens de meia idade, de terno com roupas caríssimas, discutiam com aspereza e arrogância. O cheiro de café forte, misturado com perfumes importados, lhe revirou levemente o estômago. Alexandre sentou-se na cabeceira da mesa de granito polido e observou aquele teatro social com uma distância que quase doía. Os advogados gritavam cifras milionárias e discutiam cláusulas jurídicas que apenas alimentavam o orgulho doentio de cada um dos presentes. Alexandre sentiu um vazio existencial tão grande que a única coisa que queria era levantar-se e sair correndo dali. Aquelas pessoas ricas e influentes não se importavam com o bem-estar de ninguém, apenas queriam espremer até a última gota de benefício financeiro daquela empresa gigante para comprar coisas que não precisavam. Entendeu então algo que nunca havia conseguido nomear com clareza. Sua depressão silenciosa havia nascido exatamente de conviver diariamente com aquela miséria espiritual disfarçada de sucesso absoluto. Senhores, silêncio, disse Alexandre com uma voz baixa, mas de uma autoridade que calou a sala de uma vez. Vamos resolver esta disputa cedendo as porcentagens que nossos sócios estão reclamando. E ponto final. Seu advogado pessoal quase deixou cair a caneta de surpresa. Aquela decisão lhe custaria milhões de perda líquida para as contas pessoais de Alexandre, mas o empresário não se importou nem um segundo com aqueles números virtuais nos balanços. Assinou os documentos com uma rapidez impressionante. Queria se livrar daquelas correntes invisíveis de cobiça o mais cedo possível. Queria respirar, queria voltar. O dinheiro pelo qual tanto havia lutado havia perdido de repente todo o seu brilho e mostrado sua verdadeira face fria e enganosa. Meus queridos amigos e amigas, quantas vezes perdemos os momentos mais puros de nossa existência, correndo cegamente atrás do vento
e das riquezas falsas. Se você já percebeu que as melhores coisas desta vida não têm preço em dinheiro, compartilhe este vídeo agora mesmo com as pessoas que você ama. Dê um like nesta reflexão profunda de hoje para ajudar a semear a semente da verdadeira prosperidade humana. Enquanto Alexandre encerrava a tensa e vazia reunião em sua sede corporativa, Valéria vivia seu próprio silêncio infernal no hotel. Depois que o empresário foi embora, o quarto confortável pareceu encolher. O silêncio do quarto começou a gritar nos ouvidos da jovem de uma maneira assustadora. Caminhou descalça pelo tapete macio e olhou o movimento da rua da janela do terceiro andar. A rua a chamava pelo nome, prometendo-lhe a falsa liberdade que a miséria absoluta oferece aos abandonados. Sentiu que não pertencia de verdade àquele quarto de hotel limpo e arrumado, reservado para pessoas com dinheiro. A mente humana marcada pelo sofrimento tem uma tendência muito cruel de sabotar os momentos raros de felicidade verdadeira. Valéria começou a acreditar que ela era apenas um projeto de caridade passageiro para aquele homem bonito e poderoso, que logo se cansaria daquela boa ação e a devolveria à calçada fria. Tomada por uma ansiedade crescente e incontrolável, decidiu sair um momento do quarto para caminhar um pouco pelo corredor tranquilo do terceiro andar. Vestia o vestido floral simples que Alexandre lhe havia comprado, o cabelo preso de maneira modesta. Já não parecia uma pessoa sem teto, mas sua postura encolhida delatava seu medo constante. Entrou no elevador espelhado com a intenção de dar uma pequena volta pelo saguão. Quando as portas se abriram no segundo andar, entrou uma senhora idosa de aspecto muito arrogante. Joias brilhantes no pescoço, bolsa de couro com uma marca caríssima. A senhora olhou Valéria de cima a baixo com um desprezo visível, avaliando suas roupas simples com olhos maliciosos, franziu o nariz de maneira deliberada, como se estivesse cheirando algo desagradável. Colou-se ao canto oposto do elevador, aferrando sua bolsa ao peito como se temesse que lhe roubassem. Valéria encolheu-se. Todas as inseguranças que havia conseguido guardar a chave voltaram a atormentá-la com força dobrada. Há tanta gente inapropriada frequentando estes lugares hoje em dia, murmurou a senhora em um tom perfeitamente audível, calculado para ferir. Valéria sentiu que uma lágrima quente e grossa rolou por sua bochecha sem pedir permissão. Quando o elevador chegou ao saguão, saiu quase correndo para escapar daquele olhar acusador. Seu coração bondoso batia descompassado em seu peito pequeno. A respiração se tornara curta e desesperada. O preconceito sem fundamento e a maldade gratuita são cargas muito pesadas que impomos de maneira irresponsável aos nossos semelhantes. Meus amigos conte-me de qual cidade ou de qual belo recanto do mundo lusófono você nos está acompanhando agora mesmo. Valéria passou pelo saguão do hotel tentando esconder o rosto manchado pelas lágrimas novas. Subiu correndo de volta à segurança de seu quarto e fechou a porta com as mãos suadas e trêmulas. O sentimento de não pertencer àquele mundo confortável atingiu seu ponto máximo dentro de sua alma confusa e rejeitada. Tomou uma decisão triste e precipitada baseada no pânico que pulsava em suas veias. Abriu o armário e procurou a bolsa de plástico preta, onde a camareira havia guardado seu vestido velho e rasgado. Encontrou. Abraçou aquela tela suja como se fosse um escudo invisível contra a maldade humana. Decidiu que ia fugir do hotel e da proteção gentil do empresário antes que acabasse o dia. Preferia voltar a dormir no chão duro e frio da praça do que enfrentar os olhares de nojo daquelas pessoas ricas. Não suportaria a dor enorme de ser rejeitada por Alexandre quando ele também se desse conta de que ela não era mais que uma garota de rua. Tirou o vestido novo e o dobrou com muito cuidado sobre a cama. Voltou a vestir suas traças velhas e sentiu a aspereza do tecido gasto roçar sua pele já limpa e perfumada. Deixou as sacolas de presentes intactas em um canto e se dirigiu para a saída. Enquanto a tragédia silenciosa do abandono tomava forma dentro daquele quarto, Alexandre lutava contra o tempo e o trânsito da cidade. Saiu do prédio espelhado de sua empresa, ignorando os protestos de sua diretoria de finanças. Precisava voltar ao hotel. Precisava cumprir a promessa sagrada que havia feito olhando Valéria nos olhos. A angústia terrível e sem explicação apertava sua garganta, avisando que algo muito ruim estava acontecendo longe dali.
O sol já passava do meio-dia quando Alexandre finalmente conseguiu estacionar o carro em frente ao hotel e entrar correndo no saguão. Nem esperou o elevador. Subiu os 3 lances de escada correndo com o peito, agitando-se de maneira descontrolada pela falta de ar. Chegou ao corredor silencioso e enmoquetado do 3º andar. Caminhou a passos rápidos até a porta número 312 e notou com pavor que estava destrancada, apenas encostada. Empurrou a folha de madeira lentamente e a cena que viu lhe partiu o coração endurecido em 1000 pedaços. Valéria estava parada no meio do quarto, vestida com suas traças sujas, olhando para a porta de saída com um olhar perdido e vazio. Estava a um passo de abandonar aquela segunda oportunidade maravilhosa e lançar-se de volta à escuridão perigosa e cruel do mundo. Para onde pensa que vai com essa roupa, Valéria? Perguntou Alexandre com uma voz que misturava um medo profundo com uma decepção imensa. A jovem saltou de susto ao ouvir a voz grave dele quebrando o silêncio do quarto. Olhou nos olhos vermelhos e ansiosos e sentiu uma pontada fortíssima de culpa no coração. Baixou a cabeça envergonhada e apertou as próprias mãos calosas para tentar controlar o tremor visível que tomara seu corpo. Preciso voltar para o lugar escuro de onde saí, senhor. Sussurrou com a voz embargada pelo choro. As pessoas normais me olham com nojo nos corredores. E percebi que nunca serei verdadeiramente bem-vinda neste mundo limpo de vocês. Alexandre sentiu uma raiva enorme e incontrolável crescer dentro de seu estômago ao ouvir aquelas palavras de dor tão sincera. Sabia exatamente que tipo de veneno sutil e elitista podiam destilar os hóspedes arrogantes daquele lugar contra uma alma pura e indefesa. Fechou a porta pesada do quarto com força por trás de seu próprio corpo, isolando os dois do resto do mundo preconceituoso. Caminhou devagar e encurtou a distância que o separava no centro do quarto. Não sentia asco, não sentia repulsa, não via a sujeira imaginária que ela acreditava carregar de maneira eterna na própria pele castigada. Apenas via a mulher mais corajosa e bondosa que o destino generoso havia colocado em seu caminho de depressão severa. Não me importo absolutamente nada com o que essas pessoas vazias pensem ou digam de você, declarou Alexandre com uma firmeza inabalável que ressoou por todo o quarto. Elas são pobres de espírito e miseráveis em sua arrogância barata, enquanto você possui a maior riqueza invisível que o dinheiro não pode comprar de maneira alguma. Meus queridos ouvintes e amados companheiros de história, o amor verdadeiro e o respeito mútuo nascem exatamente nesses pequenos momentos de aceitação pura e sem julgamentos. Quando encontramos um propósito genuíno no coração ferido de outra pessoa, a vida enfim ganha novas cores de esperança. Se esta história de aceitação tocou sua alma bondosa, escreva sua experiência pessoal de superação nos comentários deste encontro. Valéria levantou o rosto molhado pelas lágrimas e encontrou uma proteção firme e segura brilhando nos olhos escuros do milionário cansado. Notou que as palavras dele não carregavam nenhuma piedade humilhante, nem aquele sentimento superior de caridade vazia e inflada de ego. O que havia na voz forte dele era uma necessidade quase desesperada de manter, lá perto, como se ela fosse o ar fresco que ele precisava para não sufocar. Mas eu não tenho absolutamente nada material a te oferecer em troca de todo esse cuidado, argumentou ela, tentando encontrar um defeito racional na situação. Sou apenas uma sombra invisível que as calçadas esqueceram, e já nem sei como viver em meio a tantas luzes e paredes limpas. Alexandre suspirou profundamente e levou suas 2 mãos quentes e seguras até os ombros encolhidos da jovem assustada. O contato respeitoso e firme ancorou Valéria no presente, afastando os fantasmas sombrios do passado. Tenho dinheiro mais do que suficiente para sustentar 5 gerações em luxo extremo. E ainda assim, queria morrer antes de te conhecer. Você acha que não tem nada a me oferecer? Seu olhar de compaixão lá na praça foi o que salvou minha vida de verdade de um abismo escuro e sem fundo. A revelação devastadora das dores internas de um homem tão poderoso atingiu o coração sensível de Valéria com o impacto libertador de uma onda enorme em mar aberto. Percebeu que não era apenas ele quem estava resgatando uma garota sem teto. Estavam resgatando um ao outro de maneiras completamente distintas, mas igualmente desesperadas e cheias de esperança mútua, de uma felicidade real.
O silêncio confortável tomou conta daquele espaço isolado, curando rapidamente as feridas superficiais que as dúvidas e os medos terríveis haviam tentado reabrir com tanta força. A noite começou a cair devagar sobre a cidade agitada. O futuro daquelas duas vidas ainda era um mistério cheio de enormes desafios, preconceitos ferozes a serem vencidos, barreiras sociais enormes e intimidantes a serem quebradas e superadas com paciência diária. O silêncio no quarto número 312 era espesso e carregado de uma emoção muito crua. Valéria ainda segurava o tecido velho de seu vestido rasgado contra o peito agitado. As palavras de Alexandre ainda ressoavam pelo ambiente, trazendo uma verdade que ela demorava a aceitar. Sempre acreditou que sua existência era um fardo para as pessoas ao seu redor. A rua havia ensinado de maneira dolorosa que ninguém se importa de verdade com quem não tem nada a oferecer, mas aquele homem rico e poderoso estava ali, despojado de todo o seu orgulho, confessando que ela o havia salvado da beira do abismo. Alexandre mantinha as mãos firmes sobre os ombros dela, transmitindo um calor humano que não sentia há muitos anos. Olhava-a não como a uma mendiga invisível ou a um projeto de caridade para aliviar a própria consciência pesada. Via-a como a uma igual, como a âncora que havia segurado seu barco em meio à tempestade mais violenta de sua mente. Você não tem que voltar para a rua, Valéria, repetiu ele com a voz muito suave e embargada. Você não tem que fugir de mim nem do futuro que podemos construir, longe da maldade dessa gente. As lágrimas de Valéria cessaram por fim e deram lugar a um suspiro muito longo de alívio e de rendição. Olhou seu próprio reflexo no espelho do armário e viu o contraste entre a limpeza de seu rosto e a sujeira de suas roupas velhas. O medo de não pertencer àquele mundo ainda existia, mas a vontade de ficar perto de Alexandre era muito maior. Soltou o vestido sujo devagar e deixou que caísse no chão limpo e carpetado do quarto. Foi um gesto pequeno e simples, mas carregado de um peso simbólico enorme para seu coração ferido. Estava aceitando enfim deixar para trás seu passado de sofrimento, abrindo espaço para uma nova história. Vou me trocar de roupa outra vez, senhor, sussurrou ela com a voz fraca, mas cheia de uma nova determinação. Prometo que não vou tentar fugir pela porta dos fundos como uma fugitiva assustada. Alexandre abriu um sorriso enorme que iluminou todo o seu rosto. Antes, tão marcado pelo cansaço e pela depressão profunda, virou-se para dar privacidade à jovem. Cruzou os braços e olhou as luzes da cidade que começavam a acender lá fora. O peito dele, que antes abrigava apenas um vazio gelado e escuro, agora transbordava de uma alegria genuína e muito pura. O som suave da roupa nova deslizando pelo corpo de Valéria quebrou o silêncio confortável do quarto fechado. Ela vestiu uma das blusas de abrigo e as calças de tecido macio, calçou os sapatos fechados e respirou fundo, sentindo-se pronta para enfrentar os fantasmas que habitavam os corredores do hotel. Estou pronta, disse ela com uma voz mais firme, chamando a atenção do empresário que olhava pela janela. Alexandre virou-se e sentiu o coração bater descompassado de admiração pela força silenciosa que aquela mulher irradiava de maneira natural. Aproximou-se devagar e pegou o vestido sujo que estava caído no chão com muito respeito e cuidado. Não o jogou na lixeira do quarto, dobrou-o e guardou-o de volta na bolsa de plástico preta. Não vamos jogar sua história no lixo como se não tivesse nenhum valor, explicou diante do olhar confuso de Valéria. Essa roupa velha é a prova viva de sua resistência incrível e de sua força de vontade para sobreviver às piores tempestades do mundo. Aquelas palavras trouxeram uma paz imediata ao espírito sempre tão exigido da jovem. Ela pegou as sacolas com suas roupas novas e caminhou ao lado de Alexandre para a porta de saída do quarto. O medo dos olhares maliciosos ainda existia no fundo de sua mente, mas a presença protetora dele era um escudo impenetrável. Caminharam pelo corredor longo e silencioso do terceiro andar, um ao lado do outro, sem pressa e sem baixar a cabeça para ninguém. Entraram no elevador espelhado e, desta vez, Valéria não se encolheu no canto escuro. Manteve o queixo erguido, apoiada na certeza de que seu valor não dependia da opinião vazia de pessoas arrogantes. Quando chegaram ao saguão, Alexandre fez um anúncio inesperado. Não vamos ficar mais neste hotel frio e impessoal. Quero que conheça minha casa
que tenha um espaço de verdade que você possa chamar de seu a partir de agora. A surpresa tomou o rosto delicado de Valéria, que abriu muito os olhos castanhos em direção ao semblante sereno dele. Entrar na casa de um homem milionário era um passo muito grande e definitivo para alguém que até o dia anterior dormia na praça. A diferença gigantesca de mundos a assustou novamente. Sua casa deve ser muito elegante e cheia de regras difíceis que eu não conheço, senhor. Raciocinou ela com uma sinceridade infantil e comovente. Tenho muito medo de quebrar algo caro ou de ofender sua família com meus modos simples. Alexandre abriu a porta do carro para que ela entrasse com segurança, sorrindo diante daquela preocupação tão pura e honesta. Fechou a porta com cuidado e deu a volta no veículo, sentando-se ao volante com um suspiro calmo. Minha casa é enorme, cheia de móveis importados e quadros caros, mas está completamente vazia por dentro, revelou ele enquanto colocava o motor em marcha. Não tenho família morando comigo, não tenho amigos verdadeiros que me visitem e não tenho nenhuma regra além do respeito mútuo. Você vai trazer vida a essas paredes frias. A sinceridade cristalina do empresário dissipou as dúvidas cruéis que apertavam a garganta seca da jovem passageira. A viagem pela cidade durou quase 1 hora sob o céu noturno que começava a brilhar com as primeiras estrelas. Conversaram sobre coisas simples da vida, sobre o clima inconstante, sobre as luzes de cores que adornavam as avenidas longas. Valéria olhava pela janela do carro com a curiosidade fascinada de uma criança que descobre um mundo mágico pela primeira vez. Via os restaurantes elegantes, as vitrines brilhantes e os prédios altíssimos sob uma perspectiva completamente nova e protegida. Já não estava do outro lado da vitrine, sentindo-se excluída. Estava dentro de um casulo seguro de aço e couro macio. Amigos e amigas queridos que nos escutam agora, a solidão é um dos sentimentos mais dolorosos e cruéis que um ser humano pode experimentar. Muitas vezes vivemos rodeados de luxo e de gente, mas o peito nos grita de solidão em meio à multidão barulhenta. Escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade e do seu país para que possamos estender abraços virtuais por todo o mundo lusófono. O carro finalmente deixou as avenidas barulhentas para trás e entrou em um bairro residencial muito silencioso e arborizado. As ruas largas, ladeadas por muros altos e portões de ferro pesado, escondiam mansões espetaculares da vista do curioso. Valéria sentiu o estômago revirar de ansiedade quando o veículo parou em frente a um portão escuro e imponente que parecia a entrada de um castelo. O portão de ferro abriu-se de maneira automática e silenciosa, revelando um caminho longo de pedras claras e muito bem cuidadas. O jardim da propriedade era imenso, iluminado por luzes amarelas, estrategicamente escondidas entre plantas raras e árvores frondosas. No final do caminho, uma casa gigantesca de arquitetura moderna erguia-se imponente contra a escuridão do céu noturno. Alexandre estacionou o carro na garagem espaçosa e ajudou Valéria a descer. A jovem pisou no chão perfeito da garagem com uma excitação muito grande, sentindo-se pequena e insignificante diante de tanta riqueza material acumulada. O silêncio do lugar era quase ensurdecedor comparado ao barulho constante das ruas perigosas do centro da cidade onde ela vivia. "Bem-vinda ao meu mundo solitário e silencioso", disse Alexandre com um sorriso gentil, apontando para a porta principal de madeira maciça. "A partir de hoje, você não precisa mais se preocupar com o frio, a chuva nem a fome." Durante as madrugadas escuras, entraram na mansão e a respiração de Valéria falhou por um breve momento diante da grandiosidade do saguão. O chão de mármore claro refletia a luz de um enorme lustre de cristal que pendia do teto muito alto. Havia jarros enormes com flores verdadeiras e móveis de design elegante que ela nunca havia visto nem em revistas velhas jogadas no lixo. Tudo ali cheirava a limpeza profunda e a riqueza inalcançável para os mortais comuns. Mas, apesar de toda a beleza impecável e luxuosa, a casa transmitia uma sensação estranha de frieza profunda e de completo abandono afetivo. Parecia um museu perfeito onde as pessoas tinham proibido de tocar nas coisas ou de viver com alegria verdadeira. "Senhor Alexandre, boa noite." Uma voz feminina, firme e muito formal ressoou do corredor da direita. Uma senhora de cabelos grisalhos e postura muito ereta
apareceu caminhando com passos contidos e silenciosos sobre o mármore liso. Usava um uniforme perfeitamente passado e uma expressão muito séria e profissional no rosto enrugado. Chamava-se Dona Carmen e cuidava há mais de 15 anos daquela casa imensa com mão de ferro. Dona Carmen parou a poucos passos e seu olhar experiente recaiu imediatamente sobre a figura encolhida e tímida de Valéria. A governanta não fez nenhum gesto de asco ou desprezo visível, mas seus olhos semicerrados demonstravam uma grande confusão e muita surpresa. O senhor milionário nunca, em todos aqueles longos anos de trabalho árduo, havia trazido uma visita tão inesperada e simples à sua fortaleza particular. Boa noite, Dona Carmen, saudou Alexandre com um tom de voz firme para não deixar dúvidas sobre a situação. Esta é a senhorita Valéria e será nossa convidada de honra por um tempo indeterminado a partir desta noite. A governanta piscou várias vezes para absorver a informação chocante e cruzou as mãos calosas em frente ao avental impecável. Seja muito bem-vinda à nossa casa, senhorita Valéria, disse Dona Carmen com uma cortesia fria e ensaiada, fazendo um leve movimento de cabeça. O quarto de hóspedes principal no segundo andar será preparado imediatamente para seu conforto e descanso noturno. Valéria respondeu com um sorriso muito nervoso e um murmúrio inaudível de agradecimento profundo pela recepção educada. Notou a barreira invisível que a governanta havia erguido no instante em que pousou os olhos desconfiados sobre sua origem humilde. O preconceito não precisava de palavras cruéis para ferir a alma. Muitas vezes escondia-se na frieza excessiva de uma formalidade forçada. Meus queridos ouvintes e amados companheiros de história, que difícil é quebrar as paredes da desconfiança humana. Nos dias de hoje, muitas vezes julgamos as pessoas pela aparência simples ou pelas roupas sem marca, esquecendo que o maior tesouro reside escondido no coração. Compartilhe este vídeo emotivo com aquele amigo ou familiar que precisa aprender a olhar o mundo com mais amor e menos julgamento. Alexandre percebeu a tensão silenciosa que pairava no ar perfumado da sala de estar e agiu com rapidez para proteger sua convidada. Entregou as sacolas de presentes nas mãos diligentes de Dona Carmen e pediu que o jantar fosse servido o quanto antes. A governanta retirou-se com passos rápidos sem fazer perguntas adicionais, deixando os dois sozinhos novamente no ambiente gigantesco. Não se assuste com o caráter duro de Dona Carmen, explicou Alexandre em voz baixa enquanto guiava Valéria para um sofá de couro branco muito macio. Ela tem um coração muito bom e leal, mas está presa a costumes antigos que eu mesmo criei para manter as pessoas longe da minha vida. Sentaram-se no sofá confortável e o silêncio da casa voltou a envolver os dois com uma força quase palpável. Valéria olhava os próprios sapatos novos, tentando encontrar a maneira de se encaixar naquela pintura tão perfeita e cara. Sentia saudade do barulho do vento nas árvores da praça e do som dos carros freando na avenida durante a madrugada agitada. A paz absoluta daquela mansão rica era algo aterrador para seu sistema nervoso, condicionado a viver em estado de máxima alerta. Alexandre notou o desconforto evidente na postura rígida e nos ombros tensos da mulher que havia salvado sua alma da escuridão. O que se passa por essa cabecinha sua tão cheia de pensamentos agora? Perguntou ele com uma curiosidade genuína e uma doçura rara na voz grave. Sinto como se estivesse vivendo dentro de um sonho inventado. Senhor, respondeu ela, olhando-o nos olhos escuros e atentos. Um sonho tão lindo e tão impossível que tenho pavor de acordar a qualquer momento e descobrir que estou de volta debaixo de uma ponte tomando a chuva fria. Alexandre sentiu uma dor aguda no centro do peito ao ouvir aquela confissão tão honesta e cheia de cicatrizes antigas. Apertou a mão pequena dela com uma firmeza reconfortante, tentando passar-lhe toda a sua segurança através do calor humano daquele contato respeitoso. Nunca mais você vai acordar no frio, nem na escuridão, prometeu ele com a solenidade de um juramento sagrado. Demorei 40 anos de vida vazia para encontrar o brilho da esperança em seus olhos, e não vou deixar que essa luz se apague por nada neste mundo. A troca de olhares profundos foi interrompida pelo som discreto dos passos da governanta, voltando para anunciar que o jantar estava servido. A sala de jantar era um quarto imponente com paredes de vidro grosso que davam vista direta para o jardim iluminado da propriedade.
Uma mesa enorme de madeira maciça, com capacidade para 12 pessoas bem acomodadas, dominava o centro do espaço requintado. Dona Carmen havia preparado 2 lugares nos extremos opostos da mesa gigantesca, seguindo a tradição fria e distante dos jantares formais da alta sociedade. Alexandre olhou aquela distância ridícula que separava os 2 pratos de porcelana fina e sentiu uma irritação muito repentina. Não havia trazido Valéria para sua casa para tratá-la como uma relação de negócios distante. Sem dizer nenhuma palavra, pegou sua própria cadeira pesada, seus talheres de prata brilhante e sua taça de cristal. Caminhou com firmeza e arrastou a cadeira para colocá-la exatamente ao lado do lugar que haviam reservado para a jovem visitante. Ignorou solenemente o olhar de reprovação muda da governanta, que presenciava a quebra das regras de etiqueta com um choque contido. Alexandre sentou-se muito perto de Valéria, tão perto que os ombros dos dois quase se roçavam no espaço da mesa grande. A vida já nos colocou barreiras gigantescas e dolorosas por tempo demais, disse ele em um tom muito calmo, sorrindo abertamente para a garota surpresa. Não vou permitir que um pedaço longo de madeira cara separe nossas conversas na hora de compartilhar o pão de cada dia. Aquele gesto simples de aproximação física e emocional derreteu as últimas defesas que Dona Carmen mantinha erguidas por puro hábito profissional rígido. A governanta percebeu pela primeira vez na vida um brilho de humanidade real e muito sincera nos olhos eternamente tristes e cansados de seu patrão milionário. Serviu a sopa quente e o assado perfumado com um cuidado renovado, sentindo que os ventos de mudança definitiva sopravam dentro daquela casa vazia. O jantar transcorreu de maneira muito leve, regado a histórias de infância distante e risadas tímidas que ressoaram soltas pelas paredes da mansão, antes tão sombria e depressiva. Valéria provou sabores novos, sucos naturais e sobremesas que não sabia que existiam no vasto mundo culinário dos ricos. Alexandre comia com um apetite voraz que sua depressão severa lhe havia roubado durante muitos meses intermináveis de pura angústia mental calada. Amigos e amigas de tantas jornadas, muitas vezes um simples prato de comida compartilhado com amor verdadeiro, é o melhor remédio que existe para curar a doença triste da alma abatida. Se você acredita no poder restaurador das pequenas ações de carinho diário na vida das pessoas que sofrem, dê um like e ative o sininho agora. E conte-nos nos comentários aquela experiência especial sua em que a bondade gratuita transformou um dia escuro em uma grande vitória. Após o jantar, Alexandre guiou Valéria até a parte de trás da propriedade para conhecer o terraço aberto que dava para a piscina enorme de água cristalina. A brisa da noite era muito fresca e agradável, movendo levemente as folhas das árvores grandes e espalhando um cheiro bom de terra úmida pelo ar limpo. Sentaram-se em 2 espreguiçadeiras confortáveis de fibra natural, olhando o céu pontilhado de estrelas pálidas que lutavam contra a poluição luminosa da cidade. O silêncio confortável entre os dois era preenchido unicamente pelo som da água, batendo suave nas bordas iluminadas da piscina. Valéria respirou fundo, fechando os olhos descansados e deixando que aquela paz impensável lhe lavasse todas as penas guardadas em seu espírito guerreiro. Sentia uma gratidão tão imensa pela vida do empresário que seu próprio coração parecia que não ia aguentar o tamanho daquele sentimento puro. Nunca imaginei que a vida me daria a possibilidade de sentir paz e segurança absolutas, sob um céu tão limpo e bonito, revelou ela em um sussurro rouco, sem abrir os olhos. Sempre acreditei que as coisas boas do mundo tinham um preço altíssimo, que eu não podia pagar com minha pobreza triste. Alexandre observou a serenidade no rosto limpo dela e sentiu o próprio coração curado transbordar de um afeto intenso, maduro e irrevogável pela jovem valente. As coisas mais valiosas deste mundo, Valéria, são sempre entregues de maneira gratuita pelo destino àqueles que têm a coragem imensa de amar o próximo de verdade, sem pedir nada material em troca. As horas daquela noite maravilhosa avançaram de maneira lenta e muito preguiçosa, solidificando o laço afetivo invisível e poderoso que a Praça Molhada havia unido de maneira tão surpreendente e improvável. Fazia apenas um dia, o cansaço físico finalmente começou a cobrar seu preço nos corpos dos 2 sobreviventes improváveis e cheios de medos antigos.
Dona Carmen havia deixado o quarto amplo do segundo andar perfeitamente arrumado, com lençóis luxuosos e uma jarra de água fresca e gelada na mesinha de cabeceira. Valéria foi levada até seu novo quarto espaçoso, sentindo-se como uma princesa humilde que entrava em seu reino mágico após uma guerra longa e sangrenta contra as forças da maldade implacável. Alexandre despediu-se dela na porta do corredor com um beijo muito suave e carregado de carinho verdadeiro na testa lisa e morena da jovem. A noite tranquila abraçou os dois corações com a promessa silenciosa de um amanhecer completamente diferente de tudo o que haviam vivido até então. A luz da manhã entrou suave pelas frestas da cortina grossa do quarto de hóspedes. Valéria abriu os olhos devagar, sentindo a suavidade dos travesseiros de penas debaixo de seu pescoço. Pela primeira vez em muitos anos cruéis, não acordou assustada com o barulho do trânsito. Olhou o teto branco e perfeitamente pintado, deixando que a realidade de sua nova vida se assentasse em sua mente. Não havia goteiras, não havia vento cortante, não havia cheiro de lixo úmido das ruas escuras, apenas havia uma paz silenciosa que preenchia cada canto daquele quarto luxuoso e quente. Na planta principal da mansão silenciosa, Alexandre também acordou de um sono incrivelmente profundo e sem pesadelos. Sentou-se na beira de sua cama, sentindo uma leveza que acreditava ter perdido para sempre. A nuvem cinza e pesada da depressão havia recuado de maneira quase milagrosa de seu peito antes tão dolorido. Respirou fundo e notou que sua mente não estava mais presa nas planilhas da empresa. O coração batia em um ritmo calmo e apaziguador, cheio de uma vontade imensa de viver o dia. Desceu as escadas de mármore claro, com passos firmes e um brilho de alegria muito vivo nos olhos escuros. Encontrou Dona Carmen na cozinha espaçosa, preparando o café recém-moído com uma dedicação de muitas décadas. O cheiro do café em grão recém-torrado trouxe uma sensação de conforto caseiro que a mansão nunca havia conhecido antes. "Bom dia, Dona Carmen", saudou ele com uma voz vibrante que assustou levemente a senhora idosa ocupada. "Bom dia, senhor Alexandre", respondeu ela com um sorriso contido, notando a mudança milagrosa no semblante de seu patrão. Enquanto a governanta arrumava as frutas frescas na bandeja, Valéria apareceu na porta larga da cozinha. Usava roupas muito simples, o cabelo preso em uma trança longa e o rosto sem nenhuma maquiagem. A postura era humilde, mas os olhos castanhos brilhavam com uma curiosidade imensa pelo mundo limpo ao seu redor. Ela ofereceu ajuda para carregar as xícaras e os pratos até a mesa do pátio. Dona Carmen hesitou por um segundo, presa a seus protocolos rígidos de conduta, mas a pureza no olhar da jovem desmontou a velha governanta, que permitiu o gesto simples de pura bondade. O café da manhã na varanda florida esteve marcado por conversas leves e por risadas soltas, que ressoaram soltas pelo ar. Alexandre sentia que cada palavra dita por Valéria era um remédio poderoso que curava suas velhas feridas da alma. Pareciam velhos amigos que se reencontravam após uma longa e dolorosa jornada por caminhos muito escuros e difíceis. Os dias começaram a passar de maneira muito mansa, tecendo uma rotina de paz dentro daquela mansão gigantesca. Valéria encontrou seu refúgio no jardim imenso, passando horas do dia cuidando da terra negra e dos roseiros antigos. Afundava as mãos na terra úmida com uma alegria que contagiava qualquer um que a observasse trabalhar. Dona Carmen, que sempre foi uma fortaleza de regras frias, encontrou na jovem uma companhia doce e muito respeitosa. A governanta começou a ensinar-lhe os segredos das plantas raras e as histórias esquecidas de cada canto daquela casa enorme. Uma amizade bonita e cheia de respeito mútuo nasceu entre a senhora experiente e a garota de passado sofrido. Alexandre observava essa transformação maravilhosa dos vidros longos de seu escritório luxuoso e fechado na planta baixa, reduziu drasticamente suas horas de trabalho burocrático, delegando o poder a pessoas de sua total confiança. Havia entendido de maneira clara que sua verdadeira riqueza estava ali fora, regando as plantas sob a luz dourada do sol da tarde. Mas a paz profunda que haviam construído com tanto cuidado, logo seria posta à prova por um fantasma do passado orgulhoso dele. Era uma terça-feira de muito calor, quando um carro blindado e preto parou em frente aos portões altos da mansão.
O advogado principal das empresas de Alexandre desceu do veículo com uma pasta de couro e uma postura muito arrogante. O homem de terno caminhou pelo jardim de pedras e parou quando viu Valéria ajoelhada junto a um canteiro baixo. Usava um chapéu de palha simples e as mãos finas estavam completamente sujas de terra molhada. O advogado ajustou seus óculos caros no rosto e lançou um olhar de profundo desprezo para a jovem concentrada no trabalho manual. Já sabia que o Alexandre estava perdendo o juízo. Resmungou em um tom de voz alto e cortante. Agora ele transformou sua própria casa rica em um refúgio para pessoas que cheiram a calçada e a sujeira das ruas. As palavras venenosas do visitante atingiram Valéria como se fossem pedras pesadas lançadas diretamente contra seu peito frágil. Baixou a cabeça envergonhada, sentindo o passado cruel tentar puxá-la de volta para a calçada fria. As lágrimas de humilhação brotaram em seus olhos, ameaçando destruir o pequeno forte de confiança que havia construído. Antes que o homem rico pudesse dizer algo mais, a porta de vidro da sala de estar se abriu com uma violência assustadora. Alexandre saiu para a varanda com os punhos fechados e uma expressão de raiva sombria que gelou o sangue do advogado. O empresário caminhou com passos firmes até a jovem encolhida e pôs sua mão protetora sobre o ombro trêmulo dela. Você tem exatamente 2 minutos para sair da minha propriedade e não pisar mais neste jardim jamais, falou Alexandre com uma voz assustadoramente baixa. O advogado recuou 2 passos de puro medo, tentando manter a pose superior. Só vim trazer os contratos de rescisão para sua assinatura, senhor Alexandre. Não queria ofender sua nova empregada. Ela não é minha empregada e vale muito mais do que todo o dinheiro sujo que carrega nessa sua pasta, replicou Alexandre com uma fúria controlada. Você está demitido de minhas empresas a partir deste preciso segundo. Vá embora agora mesmo. O homem engoliu em seco, virou-se derrotado e caminhou apressado de volta ao seu carro blindado. O som do motor potente afastando-se marcou o fim definitivo do último elo que atava Alexandre ao seu passado tóxico. O empresário agachou-se junto a Valéria e segurou o rosto molhado dela com suas 2 mãos grandes e quentes. Nunca mais baixe a cabeça diante de pessoas vazias e sem coração como ele, sussurrou Alexandre com uma ternura infinita. Você é a luz verdadeira desta casa e ninguém tem o direito maldoso de apagar seu brilho. Essas palavras de defesa feroz curaram a ofensa recebida e selaram uma confiança inabalável no coração bondoso de Valéria. Limpou o rosto sujo de terra com o dorso das mãos e abriu um sorriso enorme e iluminado de profunda gratidão. Meus amigos e amigas, o verdadeiro valor de uma pessoa não está na roupa de marca nem nas posses materiais passageiras. O caráter humano e a bondade genuína são riquezas infinitas que não sofrem a corrosão do tempo implacável e rápido. Se você concorda que o respeito é a base de todas as relações valiosas, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa verdade libertadora. Naquela mesma noite tranquila, Valéria bateu suavemente na porta entreaberta do escritório luxuoso, onde Alexandre lia um livro antigo. Entrou com passos contidos e sentou-se na cadeira de couro em frente à mesa de madeira entalhada. Havia uma determinação nova e muito madura, brilhando com força em seus olhos castanhos e atentos. Quero aprender a ler de verdade, disse ela com a voz firme, rompendo o silêncio confortável do quarto fechado. Quero entender os livros grandes. Quero falar bem e quero ter meus próprios estudos para não depender da piedade de ninguém. Alexandre fechou o livro devagar, completamente maravilhado pela força de vontade inesgotável daquela jovem guerreira. Via nela um diamante bruto que a vida dura havia tentado esmagar, mas que agora estava pronto para brilhar na escuridão. Contratou professores particulares maravilhosos que vinham à mansão todos os dias da semana para impartir as lições importantes. A biblioteca enorme da casa tornou-se o lugar favorito de Valéria nas tardes quentes e silenciosas. Ela devorava os conhecimentos com uma fome muito maior que a fome física que sentia nas calçadas escuras. Os meses passaram como um sopro leve, trazendo uma transformação profunda e visível para todos os habitantes daquela grande casa rica. A jovem que antes andava com os ombros encolhidos, agora caminhava pelos corredores com a cabeça erguida e um sorriso de paz. Aprendeu sobre história antiga,
sobre matemática e sobre a poesia que explica os mistérios da alma humana. Alexandre acompanhava o crescimento intelectual dela com um orgulho imenso que não cabia mais em seu peito grande. Passavam horas da noite sentados junto à lareira acesa, discutindo os livros lidos e os sonhos guardados no coração. A conexão espiritual que começou no banco duro da praça havia evoluído silenciosamente para um sentimento muito mais poderoso e irrevogável. Em uma noite fria de inverno, a chuva caía forte lá fora, batendo nos vidros grossos da sala de estar. O barulho das gotas trouxe a lembrança muito viva do primeiro dia em que se encontraram perdidos no meio daquela multidão invisível. Valéria olhava as chamas alaranjadas da lareira, sentindo um calor bom que vinha de muito além do fogo da lenha queimada. Alexandre serviu 2 xícaras de chá de camomila e sentou-se muito perto dela no tapete macio e fofo do chão da sala. Olhou o perfil iluminado da mulher que salvou sua sanidade e sentiu o coração disparar de um amor puro. A gratidão inicial e profunda havia se transformado em um amor tão grande que já não podia guardar em silêncio. Quando te olho agora, mal consigo acreditar no milagre que nós dois vivemos, disse ele com a voz baixa e muito embargada pela emoção forte. Eu era o homem mais pobre do mundo inteiro com os bolsos cheios de notas. Valéria virou o rosto para ele, segurando a xícara quente com as 2 mãos perfeitamente limpas e bem cuidadas. Os olhos dela transmitiam um oceano inteiro de sentimentos contidos que buscavam desesperadamente uma saída segura para transbordar. E eu era a mulher mais rica do universo vivendo no meio de caixas de papelão velhas, respondeu ela com um sorriso molhado por lágrimas boas, porque ainda tinha a capacidade pura de olhar a dor de um homem desconhecido chorando na rua, sem julgar seus motivos invisíveis. Alexandre deixou a própria xícara de lado, aproximou-se lentamente e segurou o rosto bonito de Valéria com as pontas dos dedos trêmulos. O silêncio do ambiente era sagrado, respeitando o momento exato em que 2 almas quebradas encontravam, enfim, a peça que lhes faltava para se curar. Eu te amo com todo o meu coração curado, Valéria, confessou ele com uma clareza que espantou os velhos fantasmas de sua vida passada. Amo sua força gigantesca, amo seu sorriso sincero e amo a vida maravilhosa que você me devolveu. A jovem fechou os olhos descansados e deixou que a lágrima de pura felicidade rolasse por seu rosto iluminado pelo fogo quente. Já não sentia medo do abandono cruel nem terror ao rechazo injusto que a sociedade sempre lhe impôs com dureza. Sabia que aquele amor declarado era forte como uma rocha, pesado e suave como a brisa fresca da primavera florida. Também te amo, Alexandre, respondeu ela, abrindo os olhos radiantes. Amei-sei desde o instante exato em que você me olhou, como se eu fosse um ser humano de verdade, e não apenas uma mancha no caminho apressado da cidade enorme. Selaram aquela confissão linda com um beijo calmo, profundo e carregado de um respeito mútuo, muito raro de ver nos tempos modernos. Não era uma paixão passageira e fútil, baseada em aparências superficiais. Era o encontro perfeito de 2 sobreviventes de guerras invisíveis muito sangrentas. A mansão gigante e solitária conheceu enfim o verdadeiro significado da palavra lar. Com o passar dos anos felizes, o amor imenso dos 2 transbordou as paredes da casa e encontrou um propósito muito maior no mundo de fora. Decidiram usar a fortuna imensa de Alexandre para construir o maior e mais acolhedor centro de apoio às pessoas sem teto de toda a região. Não seria um galpão frio para esconder os pobres da vista da sociedade acomodada e cruel com suas minorias invisíveis. Seria um lugar digno, com quartos confortáveis, como os daquele hotel seguro do passado que lhe salvou a vida a ambos. Teria oficinas de trabalho árduo, salas de aula espaçosas com professores dedicados e jardins floridos para curar a alma de cada acolhido doente e sofrido. Queriam oferecer ferramentas reais de vida para que outras pessoas pudessem escrever um novo futuro, longe da miséria. Valéria assumiu a direção principal do centro de apoio com uma maestria e uma bondade que emocionavam a todos os grandes doadores e aos meios de comunicação da cidade. Ela caminhava pelos corredores limpos e estendia as 2 mãos seguras para as pessoas abandonadas, sabendo exatamente a dor calada que habitava em cada olhar vazio e amargo.
Era o maior e mais perfeito exemplo vivo de que existe uma enorme esperança depois da tempestade forte e devastadora. Dona Carmen, a governanta antes tão severa e cheia de regras antigas, tornou-se a chefe da cozinha abundante do grande refúgio comunitário. A senhora idosa encontrou uma alegria de juventude esquecida, servindo pratos quentes e saborosos às crianças famintas que chegavam assustadas das calçadas noturnas. A vida dela ganhou novas cores fortes e um sentido maravilhoso perto da aposentadoria longa. Alexandre caminhava todos os dias ao lado de sua esposa valerosa, sentindo uma paz divina que nenhuma transação financeira do passado sombrio pôde igualar. Havia descoberto que a cura verdadeira para sua doença silenciosa e traiçoeira não estava dentro dos frascos caros de medicamentos com receita. A cura maravilhosa estava escondida no serviço desinteressado aos mais humildes e no amor incondicional de sua amada companheira de vida e de tantas lutas. O milionário outrora triste e a garota sem teto esquecida deram as costas a um mundo cheio de julgamentos vazios e mentiras brilhantes. Construíram um império sólido, feito de compaixão sincera, de oportunidades iguais e de muito amor prático, colocado em ação todos os dias da semana iluminada. A cicatriz pesada do passado doloroso dos dois tornou-se a ponte larga e segura para o reencontro de centenas de pessoas que viviam nas sombras frias do esquecimento covarde. Minhas amigas de fé e meus amigos de bom coração que nos acompanharam até aqui nesta jornada. O amor generoso é a única força capaz de levantar alguém do chão frio e oferecer-lhe um céu estrelado inteiro em troca. Nenhum dinheiro do mundo pode comprar a paz profunda de apoiar a cabeça no travesseiro com a consciência completamente limpa. Quantas vezes deixamos que a felicidade gigante passe bem diante de nossos olhos cansados? Porque estamos ocupados demais olhando nosso umbigo egoísta. A vida é um sopro rápido e passageiro que não avisa a hora da despedida triste e final das pessoas que mais amamos e valorizamos em segredo. É necessário plantar flores bonitas no caminho de quem sofre para poder colher a primavera eterna dentro da própria mente inquieta e agitada. Deixo-lhe hoje uma reflexão sincera e de peito aberto para todos que conhecem o peso invisível das grandes escolhas erradas. Nunca é tarde demais na vida para recomeçar uma história triste e mudar o roteiro para um final feliz e cheio de significados profundos. Escreva sua própria vitória com atitudes de compaixão diária e com palavras cheias de perdão e muita bondade para quem te feriu de maneira muito grave. O amor que Alexandre e Valéria encontraram em meio à dor curou mais vidas do que a medicina moderna poderia ter curado de verdade. Deixaram uma marca bonita nesta terra e ensinaram que as segundas oportunidades chegam das mãos de pessoas muito simples que não têm nada nos bolsos, mas têm tudo no coração. Que nós possamos ter a sensibilidade de ver a beleza escondida em meio aos espinhos afiados do caminho longo e cheio de curvas desta vida tão frágil e maravilhosa. Se você chegou até o final desta história de superação genuína, inscreva-se agora mesmo neste canal para não perder as próximas reflexões que tocam a alma de todos os corações lusófonos. Ative o sininho, dê um like neste vídeo e compartilhe esta luz forte com todas as pessoas guerreiras que precisam de uma palavra amiga hoje. Deixe aqui embaixo nos comentários sua resposta de coração aberto para que possamos ler com muito respeito e carinho. Você já viveu ou presenciou alguma experiência emocionante em que o amor verdadeiro ajudou alguém próximo a recomeçar do zero e vencer os maiores obstáculos do passado? Conte-nos aqui neste canal. Cada história tem valor, cada voz importa e cada coração que se cura é um milagre que vale a pena celebrar.